Olá, meu nome é Lilian Cidreira e o vídeo de hoje é inspirado em um aluno meu. Lilian, como é que a gente começa a inovar dentro das empresas quando a gente precisa de outras áreas e eu fico com medo de levar uma nova ideia, uma nova opinião para o presidente da empresa ou para o vice ou para a diretoria e eles acabarem gostando da minha ideia, mas como outras áreas são envolvidas, essas áreas começarem a se sentir melindradas, incomodadas com o fato de eu ter dito que alguma coisa poderia ser melhor na área delas. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Como que você evita o boicote em processos de inovação. E aí, para a gente entender então essa questão desses processos de boicote, o que acontece muito, é muito importante a gente entender um ponto fundamental nos processos de inovação. E no processo de inovação, uma das coisas que, se você procurar aí, você vai achar bastante. A gente fala dessa importância do processo colaborativo. Então, a gente fala da importância de ter equipes multidisciplinares, sobre a importância de você ter um time pensando em inovação e aqui então tem dois grandes objetivos. O objetivo principal é efetivamente você ouvir a opinião dos outros, eu já vou explicar um pouco mais sobre isso, mas o outro lado é que você também tem a oportunidade de gerar senso de pertencimento a essas pessoas. Olha só que interessante então, se a gente parar para pensar, é o seguinte: quando eu olho do processo de inovação, a inovação fala em todas as metodologias. Pode ser Design Thinking, pode ser Scrum, pode ser metodologia Lean. A maioria delas, teoria U, enfim, tem muitas. A maioria delas fala o seguinte: para conseguir inovar, preciso envolver pessoas diferentes de mim, porque várias cabeças pensam melhor do que uma. Estou tentando trazer aqui para o nosso português. Existem formas mais bonitas de falar isso, mas você já entendeu. E além disso, ele fala que quando a gente tem várias cabeças, além de eu conseguir estimular meu processo criativo, o que é muito importante, eu também consigo gerar visões diferentes. Por que visões diferentes, Lilian? Porque no momento que eu entendo que eu posso ter pessoas de diferentes áreas, então planejamento, RH, financeiro, comercial, outras áreas, e eu já falei aqui num outro vídeo sobre isso, eu começo a gerar, além de ter um grupo, pessoas que pensam de maneiras distintas, e esse pensamento distinto me leva à possibilidade de criatividade, de inovar com mais assertividade. Isso aqui a gente tem um outro vídeo falando até em mais detalhes sobre isso. Mas o mais importante aqui é entender o seguinte: tem esse lado que é fundamental realmente, e eu recomendo muito que se você quer inovar e você quer pensar sozinho, dificilmente você vai conseguir ser tão inovador. Você vai conseguir inovar, mas inovar em grupo realmente é muito melhor. Mas Lilian, se eu tenho que inovar então com pessoas, então não adianta eu aprender inovação se a outra pessoa não souber inovação. Não é verdade. O que é interessante nesse processo? Quando eu vou inovar e eu envolvo várias pessoas, essas pessoas não conhecem a inovação, mas eu conheço. Quem faz a condução desse processo é você. Aliás, a minha história sempre foi assim. Eu sempre conduzi os processos de inovação como eu sendo a pessoa que sabia o processo e as pessoas estavam ali participando. E não é só em sala de aula. Não quero que você pense, mas aí você é professora, aí tudo bem. Isso eu fazia em sala de aula, eu faço em sala de aula, eu faço em turmas em company, mas eu faço quando eu quero criar alguma coisa nova dentro da empresa. Eu faço quando eu faço uma reunião de equipe que precisa pensar em melhorias. Então, esse é um processo default. Eu domino, as pessoas que estão comigo não dominam, não tem problema nenhum, eu passo a conduzir. Então vamos lá, deixando isso aqui de lado, vamos olhar o outro fator que é muito interessante quando a gente pensa então em colaboração. No outro viés que eu comentei, que é gerar esse senso de pertencimento, o que isso significa? Vamos lá. Primeiro ponto, essas pessoas, como elas tiveram que ser envolvidas antes de eu levar para a diretoria, antes de eu levar para um vice-presidente, para um diretor, antes dessa ideia realmente ir para uma próxima etapa, ir para uma etapa de protótipo, de mínimo produto viável ou de inovação, eu vou envolver essas pessoas no processo criativo. E aí o que vai acontecer?
O projeto é de melhoria da minha área. Então, vamos trazer aqui o exemplo dele. É um projeto de melhoria da minha área, de um indicador da minha área que está ruim, mas esse indicador, ele tem uma relação com outras áreas. Dificilmente numa empresa hoje, o que você faz tem uma relação única e exclusiva ali no seu quadradinho. Então, você está ali no seu quadradinho, mas existem as áreas que se relacionam. Ou o que você faz, você entrega para alguém, ou o que você faz também depende do trabalho de outras pessoas, então no final tá tudo interligado. Quando eu quero, então, eu recebo um feedback do meu diretor que eu preciso melhorar algum processo, ou eu mesmo identifico que eu preciso melhorar um processo e eu já sei quem são as áreas que são envolvidas, eu já conheço que para essa melhoria eu vou precisar dessas áreas em conexão. Se eu trago essas pessoas para esse processo criativo e antes de levar para a diretoria, antes de levar para a presidência da empresa, elas já foram envolvidas, elas já participaram das reuniões comigo e juntos a gente pensou o que pode ser melhorado. Quando eu levo para o diretor, eu não só estou levando uma aprovação de algo que foi feito de maneira coletiva, como eu ainda vou ter o engajamento dessas pessoas no meu projeto. Olha só que interessante. Porque quando a gente pensa assim, vamos raciocinar. Tem uma dose de estratégia aqui. Porque é muito normal, e eu vejo isso acontecendo na maioria das empresas, que é: eu tenho um projeto da minha área, esse projeto envolve algumas outras áreas. Eu crio o meu projeto, levo para a presidência. A presidência vai lá e aprova. Aí, quando ela aprova, eu envolvo essas outras áreas. Essas outras áreas ficam chateadas comigo, porque tem muito trabalho para fazer, porque tem outras coisas para entregar, porque achavam que o projeto anterior já estava bom. E aí você começa a ter pessoas que criam obstáculos para você, começam a boicotar o processo. E não necessariamente porque elas não gostaram, mas eu acredito verdadeiramente que elas fazem isso porque elas se sentem, de alguma maneira, bypassadas. Ou seja, caramba, agora chegou um projeto novo, fulaninho nem me contou. Poxa, mas se esse projeto impactar a minha área, por que ele não me falou antes? Por que a gente não conversou? Eu poderia contribuir. Então, várias coisas passam na cabeça das pessoas e não necessariamente elas vão te falar isso, apesar de elas terem pensado. Então, aqui, para evitar esse boicote, é você antecipar essa relação com as pessoas. Quanto antes eu envolvo essas pessoas, elas não só não vão boicotar, ou seja, eu vou poder levar para o meu diretor, vou poder levar para o meu presidente e ele pode gostar da minha ideia, aprovar, e essas outras áreas também estão de acordo, mas ela ainda vai virar um embaixador. Ou seja, você também pode trazê-la para a reunião, você também pode pedir para ela levar a importância desse projeto para os diretores. Então ela cria esse senso de pertencimento com você. Esse projeto não vira mais só seu, vira um projeto seu junto com essas outras áreas. No momento que esse projeto vira seu com todas essas outras áreas, você tem uma chance de sucesso muito melhor, porque você já envolveu antes, você já pensou em possibilidades, vocês já criaram juntos tudo que vai precisar ser feito, todo mundo já deu as suas ideias. Então não tem nada que, depois que foi aprovado, não, mas se eu fosse fazer, eu incluiria mais isso, se eu fosse fazer sei lá o que, eu colocaria mais aquilo. E aí o processo fica travado, porque cada hora alguém quer dar um pitaco. Aqui você resolve isso e ele ainda vira o embaixador da sua marca. Então, da sua marca, do seu produto, do seu processo, do que quer que seja. Mas ele vira uma pessoa que efetivamente está junto com você. Ele não é o cara que vai também trabalhar no projeto. Ele é o cara que fez o projeto junto com você. E isso faz toda a diferença. Então, o que eu convido você agora, se você está aqui pensando de, poxa, legal, Lilian, queria muito inovar, mas eu morro de medo de começar a inovar e ser boicotado, e ao ser boicotado eu acabo não conseguindo ter os meus processos aprovados ou gerando uma indisposição. Aqui então use essa dica, porque com essa dica certamente você vai diminuir a resistência, e é uma dica que está dentro de uma metodologia, e essa metodologia, como a gente fala no curso Modus Inovandi, ela faz parte de um processo. Então não pensa só como uma dica, pensa nisso como uma ferramenta, uma forma de você trabalhar, uma mentalidade que você muda. Ou seja, você pode ser o especialista, você está na sua área, você conhece muito da sua área, mas as outras pessoas também podem contribuir. Você não precisa ser mais
o único responsável por novos projetos, por novas ideias. E isso vai ser transformador. Uma vez que a sua mentalidade vira a chave para esse tipo de pensamento, seu mindset nunca mais vai voltar ao normal. Ele vai para sempre pensar assim. Então, use com muita sabedoria e certamente você vai ter resultado. E tendo resultado, conta pra gente aqui. Encaminhe esse vídeo, curta, dê o seu like e eu te vejo no próximo conteúdo.